Olá, eu sou André Caldeira e esse é mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. A conversa de hoje foi com a Gabriela Baumgart. Confira o trecho a seguir. E voltando para a segunda parte daquela minha pergunta sobre participação de mulheres em conselhos, que recomendações, orientações ou dicas você daria para as mulheres que querem seguir esse caminho? Primeiro, se preparar, ter certeza do conhecimento numa jornada executiva, numa jornada empreendedora que você tem, aqui falando para mulheres, eu mentoro várias delas, inclusive no PDEC, Sim. Que é um programa de diversidade no IBGC. Então, assim, primeiro, se apropriar desse conhecimento, que você pode ter tido em carreiras executivas, em carreiras como consultoria, em outras carreiras, mas se apropriar disso e ter clareza. Quais são as contribuições que você pode dar na mesa de um conselho? 2, lifelong learning, um conselheiro, no meu ponto de vista, tem que estar atualizado, ele tem que se desenvolver o tempo inteiro. Então, assim, como é que você está com relação a esses desafios? Você está realmente atualizado? Você está vendo todas as novas tendências que estão acontecendo no mercado, enfim, e ter clareza do que você pode contribuir. Depois que eu acho super importante, André, estar em ecossistemas onde tem conselheiros. Aqui vou dar um exemplo, mas no próprio IBGC, fazer uma boa formação, isso também é importante, fazer uma boa formação em governança. Muitas mulheres ou homens às vezes falam, mas eu participo do comitê, eu participo do conselho. Eu falei, você já aprendeu sobre governança? Aquela coisa, não saber, não achar que sabe tudo, mas assim, realmente aprender sobre governança. E aí o próprio IBGC tem a sua trilha de formação de conselheiros. Eu gosto da certificação, acho que isso traz para nós, ainda mais um respaldo de uma avaliação dessas competências e de se manter o tempo inteiro atualizado, acho muito importante. Outra coisa, participar de fóruns de debates, conhecer outras conselheiras e conselheiros, ter um network nesse mundo de conselhos e conselheiras. E é interessante, uma vez conversando com uma mentorada, super apta, super competente. Eu falei, você já contou para alguém que você gostaria de ser conselheira? E começa pelo LinkedIn. Eu falei, você fala sobre governança, você fala sobre essa vontade de ser, você conversou com pessoas influentes, headhunters, André? Para contar um pouco do seu currículo, para contar um pouco da sua jornada, para contar para os outros que você estaria aberta para essa jornada. Então, fortalecer suas redes de contato, fortalecer sua rede com essas grandes, com headhunters ou empresas, enfim, de search, de executivos, e está o tempo inteiro se desenvolvendo. Não é uma transição virada de chave, muito pelo contrário, você tem que tomar muito cuidado com as ofertas, aí, com os convites para conselho, para ver exatamente qual é a expectativa, qual é o seu papel, o que está sendo esperado como governança, Você tem alinhamentos com a companhia, você fez uma mini due diligence para saber qual é a atuação dessa companhia, é auditada, não é? Como são tomadas as decisões? Com qual pessoas você vai estar interagindo num colegiado, num comitê? Enfim, acho que esse tem que sempre respirar, num convite, avaliar a companhia, fazer um olhar mais profundo, ter certeza das suas responsabilidades, nessa cadeira que você está sentando, seja num conselho consultivo, num comitê estatutário ou não, ou no conselho de administração, enfim. Então tem toda um convite onde as duas partes precisam saber exatamente qual é a responsabilidade, quais são as ambições, tudo que tem dentro da companhia, enfim.
da melhor maneira possível para poder contribuir. Mas são algumas dicas, né? E fazer parte dessas grandes mentorias que existem hoje no mercado. Então, participar de um PDEC, o próprio IBGC hoje tem uma mentoria coletiva para líderes, homens e mulheres que estão passando por essa fase de transição, que também outra sugestão é você começar a atuar em conselhos e comitês em paralelo à sua carreira executiva, e não esperar você sair da carreira executiva, né, ou parar de empreender, se essa é uma vontade, e se preparar para exercer este papel de conselheiro ou conselheiro. Eu sempre digo, acho que são ótimas dicas, que comitês e conselhos pro bono são uma excelente porta de entrada, né? Aí 20 a 25% das posições de conselho hoje são feitas no Brasil por empresas de search como a minha. Mas 75%, ou seja, 3/4 ainda é o network. Daí a importância do ecossistema, das mentorias, do LinkedIn. É o bom e velho indicações e conhecer pessoas que vai gerar outras oportunidades, né, Gabi? E ser referência em determinados temas. Exatamente. Né? Às vezes você não precisa... Eu sempre gosto de ter 3 grandes frentes de ação. É ser referência, ser uma autoridade, escrever sobre o tema, né? Conversar sobre o tema, ter uma atuação ativa, né? E outro não achar que você vai... uma expressão que eu ouvi, se não me engano, foi da Deborah Wright, o ar é rarefeito, ou seja, posições em companhias abertas, em grande centro, são muito poucas. Então, você tem que buscar conselhos consultivos fora de grandes centros como uma oportunidade riquíssima, porque existe uma demanda aí. Grupos empresariais de porte, empresas que estão iniciando a jornada da governança, tem muitas oportunidades nesse sentido. E aí, obviamente, não só para conselheiras, mas conselheiros de forma geral, né? Não, exato. 80% das empresas no Brasil são de controle familiar, né? E aí vem de novo, vem este olhar de estruturação da governança. Como é que eu colaboro para cada estágio que aquela companhia vai ter que, enfim, enfrentar e se desenvolver?